Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do HS Cast, seu podcast sobre gestão e agronegócio. No programa de hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é o mercado de carbono no agronegócio. E para tratar desse assunto eu tenho dois convidados de peso aqui comigo. O primeiro deles se chama Fábio Lossi, cofundador e CEO da Meu Agro, engenheiro de processamento de dados pela Mackenzie, pós-graduado em administração pela FAAP, tem 35 anos de experiência em grandes organizações, hoje é focado em gestão de projetos e tecnologia e teve aí diversos cargos como diretor e superintendente em empresas do segmento financeiro, meios de pagamento, varejo e agronegócio. E também aqui do meu lado nós temos a Renata Sebastiani, cofundadora e head de produtos e negócios da Meu Agro, engenheira agrônoma, com MBA em agronegócio pela Exalc, na USP, especializada em gestão de projetos pela IBMEC, tem 19 anos de experiência no mercado, nas áreas comerciais de originação de derivativos agropecuários e operações estruturadas em barter em todo o Brasil. Teve passagens pela Luiz Dreyfus, Bunge, PepsiCo, B3 e BASF. E atuou também como gestora de projetos de agronegócio em startups do agro. Vocês podem ver aqui pelo tamanho do currículo que o assunto vai ser interessante, né? Bem-vindos, Fábio e Renata. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade aqui. Prazer é nosso. Para a gente começar, vocês poderiam contar um pouco melhor como que toda essa trajetória profissional, essa vasta experiência em diversas empresas, tanto do agro como fora do agro, levaram vocês a fundar a Meu Agro? Tá. Bom, a minha vida toda foi focada em meios de pagamento e empresas financeiras. Aí, acho que foi em 2020, eu acabei indo para esse mercado de agro. E foi bastante interessante, aprendi um monte de novidades. E o que é interessante é o seguinte, o que eu vejo é muitas coisas que já aconteceram no mercado financeiro vão acontecer no agro. Mas é muito, muito parecido isso. Então, eu estou me adaptando aí legal. E a gente começou Meu Agro, que foi assim, a gente deu consultoria numa empresa, eu, a Renata, o Gabriel e o Fabrício, né? E depois que a gente terminou a consultoria, a gente se reuniu e falou, vamos ver esse assunto de CPR verde que eu acho que faz muito sentido no que a gente está pensando em fazer, né? E aí a gente começou a desenhar. O ano passado foi árduo, a gente demorou quase 9 meses para montar o nosso modelo de CPR. A gente sempre prezou muito, muito, muito pela segurança e pelo jurídico para não ter que passar por essas desavenças aí que tem o mercado de carbono. Uhum. Tá? Então, aí que surgiu a ideia da gente montar a Meu Agro. Legal. Bom, eu venho aí de um sangue bem forte no agro, bisneta, neta e filha de produtores rurais. Então, toda a minha formação aí bem forte na parte de segmentos de derivativos agropecuários. Trabalhando nessas empresas aí ao longo do Brasil, foram 7 estados que eu morei aí trabalhando com agro. Então, sempre nessa parte de comercialização de grãos e muito forte, como o Fábio falou aí, a minha veia de CPRs, né? A cédula do produtor rural no Brasil, que hoje é um título extremamente seguro de negociações. Só o ano passado nós tivemos aí 48% de negociações no Brasil usando CPRs físicas e financeiras. E como o Fábio falou, a gente foi descobrindo a CPR verde. Então, foi daí que a gente vai falar um pouquinho também sobre ela. Uhum. Foi daí que a gente achou muito interessante e importante justamente por essa parte de segurança no mercado de negociações. Então, a veia nossa da Meu Agro aí vem dessa junção do setor de meios de pagamento e tech, né, muito forte, e o setor de agronegócio. Então, nós temos outros 2 sócios, um também engenheiro agrônomo e outro também da parte tech. Então, foi daí que a gente chegou no consenso dessa junção, né, da Faria Lima com o agronegócio, que ainda a gente vê uma certa distância para a facilidade dessas operações também. Legal. A gente vê cada vez mais essa aproximação, né, do mercado financeiro
para o agronegócio. E eu vejo hoje que o mercado de carbono, apesar de ele estar muito em voga, as pessoas não conhecem muito bem como funciona esse mercado, como são os produtos, quais são as condicionantes para você poder fazer parte. E eu percebi que a missão, o objetivo da Meu Agro é popularizar a comercialização da neutralização de carbono. Nesse sentido, assim, quais os produtos que vocês têm hoje para poder alcançar esse objetivo e como que isso se desenvolve na prática? Bom, basicamente a gente começou com a plataforma digital, que foi, hoje na verdade, a nossa veia de negociação, que é a CPR. Então, hoje no Brasil, a nova lei do agro trouxe essa possibilidade de negociações e registros digitais, né? 100% digital. Hoje é possível a gente fazer o registro das operações de CPR física e financeira, e agora CPR verde, no Banco Central, né? E nos livros cartoriais. O que isso significa? Então, na Meu Agro, o principal acesso ela vai ser via registros digitais de operações, tá? E é daí também que vem a segurança de operações com CPR verde. Então, os nossos produtos específicos hoje estão nos registros de CPRs no Brasil, 100% por sensoriamento remoto e digital. E nós temos também o Meu Carbono Neutro, que é a nossa força aí de negociações para a CPR verde. Então, hoje são 3 produtos, que é a minha CPR 360, que faz a parte dos registros digitais de CPRs físicas e financeiras, e também a verde. O Meu Agro Cashback, que aí é o produto muito forte. Tinha que ter, né? Tech, que faz essas operações financeiras, né? Que estão ali também no coração da operação. Quando a gente vai fazer a negociação dessas CPRs, tem que ter a parte tech, a plataforma de negociação. E o nosso ovo de ouro que a gente fala aí, que é o Meu Carbono Neutro. Então, a gente vai falar um pouquinho também. Hoje, nós somos a única startup no Brasil certificada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai ter esse selo Meu Carbono Neutro, que é onde a gente desenvolveu toda essa parte, desde o início dos levantamentos até a negociação final das neutralizações de carbono. Esse mercado é um oceano azul, né? Tem muita oportunidade para a gente navegar. Os produtores rurais, pelo que eu percebo, são o público-alvo, né, para poder emitirem esses certificados, essas CPRs, e muitos deles ainda não conhecem esse produto. Como que funciona isso? Então, você poderia explicar um pouquinho melhor para a nossa audiência, descendo um pouco mais no detalhe ali, como que seria isso? Com certeza. Bom, o mercado de carbono no Brasil é bem novo, né? A gente viu esse movimento vindo de fora, na verdade. Então, o próprio tema ESG, sustentabilidade, ainda não é atingível, né, dentro dos produtores de fato no Brasil. E nós temos que lembrar que hoje nós somos um país extremamente ambiental, né? Nós temos aí 66% de reserva legal no Brasil e grande parte disso são das áreas dos produtores rurais, né? Então, nós temos um código florestal extremamente robusto, forte e importante perante outros países. Então, 26% dessa área hoje no Brasil está nas áreas dos produtores rurais. Válido esse ponto, o produtor rural até então não recebia nada por isso, né? Ele sempre manteve a área, tem um custo de manutenção dessa área. Muitas obrigações, mas poucos benefícios. Exatamente. Muitos deveres e poucos direitos, né? Então, sendo do agro, a família toda originária aí do setor agrário, começou a chamar muita atenção, como o Fábio mesmo lembrou lá atrás. Poxa, vamos olhar para esse tema da CPR Verde. O que tem a ver com o produtor rural? Então, sabiamente, no governo passado, a gente teve a construção dessa CPR Verde pensando nos produtores rurais. E como você falou, né, dando um passo atrás, o que significa isso? Então, o ex-ministro Adolfo Saxida, de Minas e Energia, e o ex-ministro Paulo Guedes ali tiveram um olhar muito importante para o produtor rural,
né? Por quê? Porque quase 70% das áreas hoje protegidas no Brasil estão em pequenos e médios produtores. Então, a cada bioma dentro do Brasil, dentro do Código Florestal, é obrigatório essa proteção de reserva legal. Então, por exemplo, a Amazônia é 80%, Mata Atlântica é 20%. Então, isso o produtor rural é obrigado a proteger. E como vai ser rentabilizado isso? Então, nessa construção de importância de proteção ambiental, o governo passado olhou para essa construção que vai rentabilizar o produtor rural. Então, foi daí que saiu a CPR, né, a Cédula do Produto Rural Verde, para rentabilizar o produtor que já protege o meio ambiente. Legal. Só um adendo, né? Em cima desse tema, a gente percebeu o seguinte: os grandes agricultores têm possibilidade de ter crédito de carbono. Os pequenos e médios estavam totalmente fora do mercado. E são os que realmente protegem. Né? Aí que a gente começou a estudar também, falou, como é que a gente vai fazer introduzir os pequenos e médios no mercado de carbono. E aí a gente vai introduzir via CPR Verde. Está introduzindo via CPR Verde. Eu acho importante a gente frisar nesse ponto aqui que o Brasil hoje, apesar de ser uma potência agrícola, a gente tem um potencial enorme, mas ainda a gente não comunica bem a mensagem do agro. Então, a nossa agricultura, a nossa pecuária é extremamente sustentável. Exato. Ao contrário do que muito se fala na mídia, nós temos um código florestal rígido, assim como a Renata acabou de comentar aqui, com muitas obrigações, e nós temos que cumprir essas obrigações, porque hoje, se você descumpre qualquer obrigação, por menor que seja acessória, você fica impedido de comercializar o seu grão. Isso. As grandes companhias não compram de você mais. Os frigoríficos, principalmente a maior rede aí hoje, que a gente não precisa comentar aqui o nome, mas já tem um programa de rastreamento dos animais para poder não comprar de áreas, carne de áreas degradadas, que praticam desmatamento. E apesar disso, de os produtores rurais fazerem essa conservação, de ter essa veia de sustentabilidade, nós ainda temos uma má imagem lá fora e não somos remunerados por isso. Eu acho que o último governo foi bem incisivo com relação a essa mensagem de que, ok, o mundo quer que a gente conserve, mas quem que vai pagar por isso? Exato. Porque o pessoal lá de fora não conserva mais nada. Exato. Né? Se você olhar hoje para os Estados Unidos e Europa, eles já desmataram tudo que podia desmatar. Isso. Eles produzem ao máximo, e nós aqui ainda temos um potencial enorme e estamos travados. E hoje, apesar de tudo isso, ainda, novamente, é um outro ponto importante falar, que inclusive é uma missão aí da HS Agro, da nossa empresa, que os produtores, eles nem precisam desmatar novas áreas para produzirem mais. Só com a conversão de pastagens que estão em estágio de degradação em áreas produtivas, já seria possível dobrar a nossa produção atual. Então, eu vejo assim de fora, não como um especialista, mas como alguém que faz parte do agro, de novo, um oceano azul. Existe muita oportunidade para o produtor aproveitar aí, né? Mas vocês que estão dentro desse mercado, que tamanho que vocês enxergam esse mercado hoje? Como que vocês veem assim no futuro essa parte do carbono? Você bem citou aí, né? A gente tem a União Europeia hoje com nem 20%, né? Exatamente 18% apenas de reserva legal. Estados Unidos, 19%. Então, a oportunidade desses países estarem fazendo uma compensação no Brasil é gigante, tá? A estimativa do governo passado do mercado brasileiro é de 10 bilhões de dólares voltados para negociações de carbono. Então, é um oceano azul. E como você bem falou, né, a nossa imagem, de certa forma, a gente tem que aprender muito a comunicar dentro do agro ainda, porque a nossa imagem tem que ser mostrada a realidade positiva. Né? Então, como você citou, a gente não precisa desmatar. Né? Sabemos de casos de exceções, como a gente está vendo aí, de queimadas, e infelizmente existem esses casos, a gente não pode negar isso, só que a grande maioria protege. Então as oportunidades estão dentro do Brasil.
E a grande vantagem, quando a gente viu da CPR Verde, né, esse título de crédito, né, a gente já dando uma introdução aí, esse título de crédito que vira um instrumento por pagamento de serviços ambientais, dá oportunidade e valoriza como fonte de renda o produtor rural. Então, hoje, 86% ainda do mundo usa carvão como fonte de energia, né? Então, se lá desmatou, destruiu tudo até então, e a gente está protegendo ainda, por que não remunerar isso? Sim. Né? Então, esse mercado de 10 bilhões, que a gente está vendo agora aí a COP29, até a própria COP30, que vai ser aqui no Brasil, é onde a gente tem que ver como o governo atual vai se posicionar na importância que o Brasil tem essa força de negociação lá fora desse ativo. Né? Então, isso é uma oportunidade que a gente, como o meu agro, costumo falar para o Fábio, que a gente está indo num papel muito institucional, explicando o mercado de carbono, né? Informando as pessoas. Tem uma parte do serviço de vocês... Que é educar. Que é educar, né? Educar. Eu vejo muitas empresas aqui em São Paulo fazendo isso. Antes de vender, você tem que educar o seu cliente para ele entender o produto que você está oferecendo para ele, né? E tem um acontecimento interessante que é assim, quando a gente vai em algumas empresas para fazer a venda da neutralização, eles querem fazer, mas eles não sabem o que fazer e como fazer. Por isso que na Meu Agro a gente faz a cadeia inteira. A gente cuida de absolutamente tudo, jurídico, banco central, tokenização, venda, os laudos socioambientais para garantir que não tem trabalho escravo, que não tem índio, enfim. A gente desenvolveu uma metodologia própria para isso. Mas a gente tem percebido assim, a gente tem que educar e ensinar as pessoas. Legal. E aí, na prática, o produtor rural procura vocês, quer emitir uma CPR Verde. Como é que funciona esse processo, Renata? Vamos lá. A gente brinca que a gente é o Tinder do agro, né? Então, a gente está falando muito do produtor, mas aonde eu vou conectar esse produtor? Né? Então, por que o Tinder do agro? Porque a gente está fazendo essa conexão de empresas, que é daí que vem a neutralização, a compensação do carbono, que ainda é o mercado voluntário. Então, essas empresas com produtores rurais. Tá? Então, já vimos que a adesão do produtor rural foi muito boa. A gente já está com um estoque de carbono gigante. Mas ainda falta essa conexão das empresas. Né? Então, como que eu vou fazer esse processo? Né? Primeiramente, nós temos, é importante falar sobre as partes jurídicas, né, que envolvem esse mercado. Então, hoje nós temos a PL 412 de 2022 e a atual 182, né, PL 182 de 2024, que é onde justamente vão ser essas conexões entre as empresas que precisam fazer essa neutralização e os produtores rurais. Né? O que significa isso? Então, de um lado, a PL 412 ela vem trazendo aí a regulamentação, passando de um mercado voluntário para um mercado regulatório. E é daí que a gente vai começar a movimentar essa demanda por uma cadeia, como o Fábio falou, né? Por uma cadeia de responsabilidade de negociação desse carbono. E a PL 182 ela vem para regulamentar e trazer um comércio desses gases de efeito estufa. Né? Então, o que significa isso? Primeiramente, a gente tem que explicar o que é a emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, energia elétrica, combustíveis fósseis, diversas fontes de emissões de energias diretas e indiretas causam essas emissões de gases de efeito estufa, que a gente chama o CO2, né, o gás carbônico equivalente. Então, a gente começa medindo essas empresas através do inventário, que é global, né, o GHG protocolo, e a ISO 14064, que faz o levantamento dessas emissões. Tá? Essas emissões são quantificadas em toneladas de carbono. E do outro lado que a gente conecta o produtor rural é onde está essa captação de CO2 das áreas de reserva legal. Poxa, mas como que você vai fazer isso? A grande jogada nossa, que a gente teve, a criação dessa metodologia, é justamente toda a avaliação por monitoramento de satélite.
Então, é até importante explicar um pouquinho, né? O mercado de crédito de carbono, até então pré-existente, ele fazia os levantamentos físicos nas áreas, né? Então, ia lá, media, ainda é, né? Mede a fauna e flora, mede toda a parte de adicionalidades da parte ambiental, toda a parte social, como o Fábio falou, né? Esse levantamento de comunidades ribeirinhas, quilombolas, comunidades indígenas, e faz ainda essa quantificação presencial. Na Meu Agro, a gente já faz toda a avaliação por monitoramento de satélite. Então, essas áreas um input de tecnologia. Exato. Muita tecnologia. Né? Essas áreas que vão capturar esse CO2 que vai neutralizar, que vai compensar essas empresas que necessitam compensar, é através de uma tecnologia de monitoramento de satélite. Legal. Então, antes a gente via aí todo o acesso só para grandes produtores, Exato. né? Grandes áreas que conseguiam neutralizar grandes empresas. A Meu Agro veio com essa popularização, a gente está fazendo ainda essa parte institucional, que é do pequeno e médio produtor. Então, o pequeno e médio produtor também pode fazer essa negociação de carbono para uma pequena e média empresa também. Né? Então, esse acesso, essa desburocratização, que não é um sistema fácil de ser feito. E foi aí que a gente teve a ideia de fazer essa conexão de plataformas. Então, a gente tem plataformas ambientais, principalmente jurídicas e, indiretamente, a plataforma financeira. Tá? Então, em resumo, eu tenho, de um lado, empresas que precisam compensar o carbono emitido e, do outro lado, eu tenho produtores que vão compensar essa captação de CO2. O produtor rural, com a conservação que ele já faz naturalmente na propriedade dele, ele tem esse estoque de carbono. Sim. Só que esse estoque de carbono nunca foi financeiramente compensado. Isso. Então, a ideia que eles estão apresentando aqui, turma, é o produtor rural que já preserva a sua reserva legal, deixa a sua reserva lá intocada, que tem as suas APPs demarcadas, delimitadas e preservadas. Isso aí tudo está lá no seu CAR hoje, já registrado e consolidado. Você utilizar esse ativo ambiental para ser remunerado financeiramente. De que forma? Capturando esse carbono que a sua propriedade já estoca, já emite, com empresas que necessitam compensar por conta dessa emissão, né, de gases. E aí a Meu Agro surgiu para fazer essa ponte entre os dois, entre então, o produtor a Bolsa rural. Meu Agro, a gente brinca que é a Bolsa Meu Agro e o Tinder do Agro. Por isso que a gente juntou as empresas com o agricultor. Bacana, é mais uma fonte aí de renda para o produtor rural. E assim como eles disseram aqui, independente do tamanho, se você procurar hoje uma boa empresa, for bem assessorado, você pode acessar esse mercado, né? E pelo que eu entendi, é um mercado muito bem regulado, diversos instrumentos regulatórios, mas ainda a gente vê aí notícia de fraude. Exato. Como que vocês veem isso? Bom, um dos outros pontos que surgiu ao Meu Agro foi o que estava chamando muito atenção de fraudes no atual modelo de crédito de carbono. O que são essas fraudes, né? Então, até então, essas medições de carbono para negociação, que a gente vê muitos países fazendo essas operações, apesar, como você comentou, né, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, apesar de contabilizar essas áreas, onde isso era registrado? Onde isso era compensado? Né? Então, é um papel que a gente fala emitido que não vai para lugar nenhum. E esse modelo de crédito de carbono, a metodologia dele era de clima temperado, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Nós somos de clima tropical. É uma empresa internacional, uma certificadora internacional alemã, que também não tem aí a visão do mercado brasileiro. Ele pode até conhecer, mas não está próximo aqui. E o que aconteceu nessas fraudes é que muitas áreas que estavam sendo envolvidas nas operações, grandes áreas, descobriu-se que várias outras empresas estavam negociando no mesmo lugar. Poxa, se você está fazendo uma negociação para captura de crédito de carbono para negociar lá fora, quem estava olhando para isso? Então, a gente começou a observar
que essas certificações internacionais não estavam com segurança na operação dentro do Brasil, né? Não tinha uma segurança jurídica. Então, áreas federativas sendo usadas, é proibido por lei, né? Áreas de união de conservação, né? É até um ponto que a PL está sendo analisada agora. A gente pode ou não usar a unidade de conservação que é do governo para negociar um ativo ambiental? Então, essas áreas estavam sendo usadas de produtores e de grandes organizações de produtores aí para compensação lá fora, mas várias empresas lá fora, ou entidades, ONGs, né, que a gente não sabe bem quem é que está dentro, estavam usando ilegalmente essas áreas para negociação. Foi daí que a gente teve a ideia de usar CPR Verde, que é um título extremamente seguro, mas pouco conhecido ainda. Por quê? Porque todo registro é feito no Banco Central. Todo registro é feito em livros cartoriais. O que significa isso? Eu falo que na engenharia agronômica, primeiro semestre é o básico que a gente faz, que é a topografia, a medição de área. Como que essas áreas não estavam sendo monitoradas corretamente? Né? Então, essas fraudes começaram a chamar muito a nossa atenção, e foi daí, principalmente, a criação da Meu Agro. Então, hoje, o nosso processo vamos colocar aí, 99,9% seguro, porque a gente registra no Banco Central, a gente registra no livro cartorial. O quê? A matrícula dessa área. Então, se a CPR, né, a cédula do produto rural, como o próprio nome diz, né, ela tem esse registro no Banco Central, por que o mercado de crédito de carbono não estava fazendo isso anteriormente? E um outro grande ponto é que eu não fico só dentro do Brasil fazendo essa negociação. Quando eu registro, por exemplo, na B3, eu dou publicidade desse título para negociação internacional. Então, essas fraudes vão cair por terra, né? A gente já está vendo isso acontecer. Propriamente envolvendo grandes fundos da Faria Lima, né? Eles não tinham essa consciência. Então, quando a gente veio introduzindo a CPR, já 1 ano e meio de muito trabalho, né? Como o Fábio falou, nós levamos aí quase 9 meses para nascer essa robusta CPR Verde, né? Então, isso veio para assegurar, a gente vê aí um oceano azul muito bom para a segurança de negociações no mercado de carbono. É importante ressaltar aqui, tratam-se de 2 produtos distintos, tá bom, pessoal? Primeiro, são os créditos de carbono, que você contrata uma certificadora, ela vai certificar aqueles créditos e aí você vai ser remunerado por isso, ou via alguma organização, ou você vai ter que vender isso no mercado secundário. Esse é um primeiro produto. O segundo produto, que é o que a gente está tratando aqui agora, é a CPR Verde, que é um instrumento financeiro que tem esse registro no Banco Central e pode ser negociado em bolsa. E o prazo dele é bem menor, né, Renato? Você pode falar melhor sobre isso. Enquanto que o outro produto, apesar de ter essa pegada ambiental, do produtor rural também ser remunerado por esse estoque de carbono que ele gera, ele tem diversas obrigações ambientais de longos anos, por longos períodos, que o produtor rural é obrigado a cumprir. Isso, a CPR, né, ela é um título de crédito no mercado brasileiro que tem validade de 12 meses. Então, é uma validade anual, onde eu posso renová-la após o gravame, após o vencimento dela. Então, essa operação que nós fazemos é medida a vida útil da mata e eu emito uma negociação futura de 12 meses. Tá? Essa operação dá flexibilidade para um pequeno, médio e até para um grande produtor de receber essa operação durante 12 meses. Os projetos de crédito de carbono eles já são para grandes propriedades e de pelo menos 10 anos, 20, 30 anos futuros. Então, se você precisar vender a sua propriedade, você vai ter um pouquinho mais de problema para fazer esse repasse da propriedade. O que você já recebeu e ainda não tem definições como isso vai seguir futuramente. Sim, ainda está meio nebuloso. Né? Ainda está meio nebuloso. Então, com a CPR Verde, você já tem uma flexibilidade muito maior de negociar a sua propriedade. Venceram os 12 meses, você pode vender sua propriedade mais tranquilamente, ou você pode renovar a negociação muito mais fácil, né?
e você recebe nesse montante ao longo de 12 meses. É até um outro ponto que nós criamos na parte tecnológica é justamente a cada mês, se eu fiz um monitoramento de satélite, aquela área não teve desmatamento, não teve queimada, o produtor recebe. Então, ele não recebe logo de vez todo o montante financeiro. Ele tem que continuar com os deveres dele de proteger aquela terra e ele vai recebendo mensalmente por essa proteção, né? Então, do lado da empresa também se torna uma operação muito segura. E é aí que a gente vê a flexibilidade desse título de crédito ser negociado no mercado brasileiro e fora do Brasil, né? Então, você reduz o tempo de negociação, tem mais segurança na operação. Outro ponto importante, é bem mais barato você fazer uma operação no mercado de carbono com CPR verde, porque a gente criou essa metodologia tropical, né? São 57 modelos edafoclimáticos que vão medir esse carbono no subsolo, na biomassa e na parte aérea. E desse modelo, por sensoriamento remoto, ele dá flexibilidade de operações, né? Então, enquanto o modelo de crédito de carbono, você vai levar de 12 a 28 meses de levantamento de dados, muito mais caro, né? E você fica acesso aí para mais áreas grandes, maiores aí de grandes produtores. E, obviamente, empresas maiores que têm um porte financeiro maior dessa operação. Só que vai ficar travado aí por 10 anos, pelo menos. É interessantíssimo esse ponto, porque... Um outro ponto importante é assim, a empresa compradora, caso aconteça alguma irregularidade na mata, ela não vai ser penalizada. A gente pega o estoque que a gente tem e transfere para ela. É relevantíssimo esse ponto, porque lembrando aqui da minha época jurídica, eu sou advogado de formação, para quem não sabe, apesar de produtor rural hoje em dia, mas a obrigação ambiental, ela é própria ter rem. O que quer dizer isso? Ela é própria da coisa. Então, independente de quem é o titular da coisa naquele momento, a obrigação ambiental vai seguir a coisa. Então, se você tem uma obrigação ambiental hoje e você vende a sua propriedade para um terceiro, aquele terceiro vai continuar obrigado por aquilo que você assumiu. Então, nesse caso do crédito carbono, da maneira como vinha sendo feito até então, se você assume essa obrigação por um longo período, você vai ter que encontrar outra pessoa disposta a continuar cumprindo aquela obrigação que você assumiu. E a CPR Verde não tem esse empecilho, né? Não tem. Então, é um produto financeiro de fácil acesso, rápido também, vocês podem comentar sobre isso, né, para poder contratar e emitir, e a pessoa fica obrigada por um período menor e também é remunerada por isso. Exato. Hoje o nosso fluxo todo da cadeia inicial de validação do que as empresas emitem, né, em toneladas de carbono, até o que o produtor capta de tonelada de carbono, é no máximo em 3 meses. Então, hoje nossa média é de 60 a 70 dias, onde eu faço toda a emissão, registro. Um ponto importantíssimo, é obrigatório por lei, a auditoria da CPR Verde. Então, é o artigo 3 aí do decreto da CPR Verde, é o 10.828. É importante a gente frisar isso. E a gente segue essa auditoria da CPR Verde. Então, no máximo, em 3 meses... você tem uma operação pronta, financeira, né? E nos projetos, como a gente comentou, de crédito de carbono, é no mínimo 12 meses. Legal. E eu vi que a Meu Agro tem a sede de vocês em Três Pontas, Minas Gerais, e vocês têm uma filial aqui em São Paulo. Quais são os planos de expansão da empresa e como é que vocês estão construindo ali parcerias para ampliar o alcance desse serviço que vocês estão mostrando aqui? É bastante interessante essa pergunta, porque a gente foi procurado pelo pessoal da Amazônia justamente para montar uma filial lá também, né? Apesar de lá as matas serem muito grandes, né? Os terrenos serem muito grandes, eles acham que faz todo o sentido do mundo a gente ir para lá, né? Então, os próximos passos a gente ir para o Amazonas, montar uma sede, uma filial lá. E lá a gente não vai precisar fazer parcerias para que eles comercializem os créditos que a gente tem.
Legal. E a gente vê aqui na nossa conversa que essa parte, tanto da expansão para que mais pessoas possam conhecer o produto de vocês, quanto da educação, é muito importante, né? Eu vejo que a Renata é bem assídua ali nas redes sociais. Né? E como vocês veem essa parte da educação hoje em dia dentro do serviço de vocês? Muito bacana essa pergunta. Eu sou filha de professora, né? Que legal. Então, eu acho que um pouquinho... Meu pai é engenheiro agrônomo também. Então, essa parte de comunicação é uma sementinha plantada que a gente vê que ela leva um longo prazo para entender essa importância da responsabilidade ambiental, né? Então, eu falo que a Meu Agro é uma startup sênior, né? A gente vem com uma equipe aí de 4 sócios muito experiente. O próprio Fábio aí tem 35 anos. Os cabelos brancos. Não são à toa. Não são revelam tudo. Bom, então, mas ainda tenho, né? O Fabrício também, 20 anos de mercado, 25 anos de mercado com toda a parte do agro, né? Ele vem muito forte aí da área de café. Eu quase 20 anos aí de atuação em grãos. E o Gabriel também quase 10 anos aí no mercado de operações e meios de pagamento. Então, o comunicar, né, essa transição de pessoas que vêm da parte entre, a gente brinca, né, Faria Lima e campo, a comunicação é fundamental, né? Então, a educação que a gente tem visto aí ainda é muito básica, porque é um tema novo, né? É um tema difícil, não é um tema fácil. Sim. E até foi legal que eu estava numa palestra um tempos atrás, lá no Mato Grosso. E aí chegaram e falaram, nossa, Renata, agora eu entendi o que é o mercado de carbono. Porque eu acho que como a gente já vive isso, já atua nesse segmento, a tradução de um formato mais simples, né, trouxe perto de nós essa demanda muito boa do setor do agro. Uhum. Agora, a minha pergunta é como a gente vai acessar as empresas, né? Como ainda é um mercado voluntário, quando as empresas vão começar a atuar antes de virar um mercado regulado. Lembrando que o mercado regulado não é um mercado obrigatório. Sim. Então, a gente está tentando agora ir mais para essa parte de educação para as empresas, né? Nós tivemos acesso aí de grandes multinacionais que sabem dessa responsabilidade, mas ainda não sabem como entrar também. Mesmo tendo grandes equipes de sustentabilidade dentro dessas companhias, qual que é o primeiro passo delas com relação a essa responsabilidade? Então, a gente está chamando de um modelo comercial ambiental, porque a gente entendeu que as empresas vão começar a atuar muito mais forte nesse segmento quando ela vê também que vai trazer vantagens comerciais para ela. Sim. É um ponto importantíssimo. Então, a gente fala muito do lado do agro, mas e do lado da responsabilidade das empresas, né? Então, quando ele começa a ver que esse ecossistema vai trazer benefícios financeiros para ele começa a atender a responsabilidade dessa operação. Uhum. Né? Então, estivemos a empresas de insumos, né? E eles viram que esse modelo, esse ecossistema, quando ele vai atrás de uma CPR verde, ele traz mais negociações comerciais com uma CPR física e financeira, né? Vamos olhar para uma empresa fora do agro, as empresas de transporte, caminhões, né? É um grande poluidor hoje do meio ambiente. Como que essa empresa vai ver vantagem? Então, já estamos vendo aí nessas PLs, né, nesses projetos de lei, benefícios tributários. Então, esse é um grande ponto que a gente tem que levantar. O próprio Rio de Janeiro já está dando isenção ou desconto de ISS. No Mato Grosso do Sul, só libera novas fontes de financiamento se a empresa comprovar adequação ambiental. O circo vai fechando aos vai poucos. Fechando. É isso que eu comentei, que eu já passei por isso em meios de pagamento. Uhum. Né? Então, agora estou passando no agro com uma outra visão completamente diferente. O trabalho de vocês aí, então, em duas pontas, né? Você tem que educar o lado de cá e educar o lado de lá também. Dados esses desafios, que não são poucos, né? Bastante desafios aí à frente, como vocês enxergam o futuro do mercado de carbono e como a Meu Agro
pretende continuar inovando e liderando esse mercado? Eu acho que um grande ponto aí é destacando o Brasil como um grande país em fontes de energia renovável, né? Então, o mercado de carbono é mais uma entrada de negociações com sustentabilidade, vamos falar. Então, acho que o papel da Meu Agro aí é criar um acesso mais fácil para esse mercado, né? Então, até via de fontes de energias renováveis, como o próprio etanol, o hidrogênio verde, né? Com essa emissão de CPR verde, a gente pode fazer uma conexão. Então, acho que a inovação da Meu Agro é essa conexão mais fácil, né, nesse mercado de sustentabilidade, que é uma palavra ainda muito subjetiva, que a gente estava comentando um pouco antes aí, né, nos bastidores. E essa parte de inovação, principalmente tech, eu vejo, na parte de tecnologia do mercado financeiro. Já estamos aí com umas conversas do mercado de cartões de benefícios, cartões de crédito. Mas o que tem a ver esse mercado? Tem tudo a ver, né? Então, quando você envolve operações financeiras que tenham a responsabilidade de negociar também a neutralização, a compensação de carbono, é um oceano muito mais azul de possibilidades de negociação. Então, acho que a Meu Agro veio com uma pegada de inovação muito boa com a parte financeira e a parte ambiental. Legal. E a gente também tem feito inventários em diversos tipos de empresa. Acho que uns 15, 20 dias atrás a gente neutralizou uma feira de café, que foi a Expo Café. A gente já neutralizou uma cerealista. A gente já neutralizou uma universidade. Então, assim, são coisas completamente diferentes e tem mercado. Todo mundo vai ter que fazer. Não tem como não fazer. Né? Então, essa é a pegada da Meu Agro. Legal. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Para quem quiser conhecer mais sobre a Meu Agro, onde que eles podem encontrar mais informações? Olha, nosso site, meuagrobr.com. Nós temos lá os acessos diretos. Conhece mais sobre os nossos produtos. O Meu Carbono Neutro, aí, que é o grande destaque nosso. E também tem muito conteúdo sobre o nosso selo, né, de qualidade aí de Meu Agro, meu Carbono Neutro. Então, através do nosso site, a gente está disponível aí para novas conversas também. Temos aí os canais de LinkedIn, Instagram, então estamos à disposição aí. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E para você que ficou conosco aqui até agora, eu peço que você se inscreva aí embaixo no nosso canal no YouTube e acompanhe a gente lá no Instagram, @HSAgroBR. Obrigado, pessoal.